todos. Agora foi. Antes não tinha, acho que não tinha habilitado o áudio, agora foi. Por isso que demorou um pouco ali para aparecer. Então, vamos lá, vamos dar início à sessão. Hoje o treinamento é sobre SPED contábil, como configurar para emitir o arquivo. Hoje é um pouquinho mais básico. Claro, depois vai ter as perguntas de vocês, né? E a gente vai respondendo. Primeiramente, eu me chamo Ricardo Sequinel e vou ministrar esse treinamento sobre esse de hoje, né? Sobre SPED contábil, a configuração para emissão. E o de quarta-feira sobre algumas dicas do informativo, de algumas considerações que julgamos importantes. Lembrando, o SPED contábil ele foi prorrogado para o último dia útil do mês de julho, conforme a instrução normativa, que está sendo apresentada até no próprio site do SPED da Receita, né? No site do SPED, que mostra que o novo prazo fica borrado até o último dia útil do mês de julho. O último dia útil do mês de julho, pessoal, é dia 30 de julho, tá? Então, vamos dando continuidade. Nós estamos na página do Central. Não vou reter aqui, então, quem quiser pode nos seguir no Instagram, Central de Soluções Underline TR, onde a gente publica conteúdos diários, tá? De todos os módulos do domínio. Temos o nosso canal do YouTube, onde fizemos algumas lives, tanto é que a live de quarta-feira vai ser no YouTube, e publicamos outros conteúdos pertinentes ao assunto que julgamos importante. E o mais importante de todos, certo, é vocês terem em mãos sempre a Central de Soluções. Por quê? Eu quero um treinamento de SPED contábil. Venha na Central, pode procurar treinamento SPED contábil. Temos aqui sobre o SPED contábil no geral, que é emissão, temos a parte de checklist, e também quem quer assistir todos os tipos de treinamento que temos na Central, aqui em outros treinamentos, nessa solução, temos todos os treinamentos existentes do módulo contabilidade, tá? Então, sempre muito importante. E outra solução que eu digo para vocês sempre manterem junto com vocês é a que vou mandar no chat agora, onde tem todos os erros e advertências apresentados no SPED contábil que existe na central, né? Não que é todos que acontecem no validador, né? Mas todos que estão, todos os erros que tem uma central que ensina como corrigir o problema. E, por fim, no site do SPED, o que eu indico para vocês? Sempre entrar na opção ECD e verificar a última versão do programa, 8.05. Depois, vai lá no seu validador do SPED contábil, certo? E no botão ajuda, vocês têm a versão do validador. Então, o meu validador está na última versão. Então, ele está correto. Sempre é interessante deixar na última versão do informativo. Então, vamos à parte do domínio contábil, da forma de emissão do arquivo. Então, só deixa eu aumentar o zoom na tela, que agora na parte do contábil fica melhor para vocês visualizarem. Foi. Então, vamos lá. A parte do contábil. Primeiramente, eu vou para o meu banco de dados, né? Que eu estava avaliando um banco de cliente, desculpa. Agora que eu percebi. Então, eu vou abrir com o meu domínio contabilidade, né? Que eu vou emitir o arquivo no módulo contabilidade. O que vocês precisam saber sobre, primeiramente, o SPED contábil no geral? Ele deve ter apenas uma assinatura como responsável legal, no J930, e uma assinatura do contador contabilista. Quando for imune, isenta, só a assinatura do responsável legal já é o suficiente para validar o arquivo. Tá, então, quando vai abrindo aqui o sistema, só vou colocando algumas situações. Então, o SPED contábil prorrogado até o mês de julho
Para SPED SF não tem nada ainda, caso vocês tenham alguma dúvida sobre SPED SF. Então, provavelmente, né, se SPED contábil, DEFIS, imposto de renda, tudo isso foi prorrogado, vamos seguir vamos levar em consideração que acreditamos que o SPED SF vai ser prorrogado. Sobre o SPED contábil em 2021, foi criado um novo registro de recuperação de ECD, o plano de contas anterior da ECD. Desta forma, tem a natureza. Acho que é só da natureza, isso. Desta forma, tem um novo erro acontecendo por conta da recuperação, que é o erro pertinente, que eu vou mostrar para vocês depois, no treinamento de quarta também, né? 7988, que é o erro, a conta possui natureza na ECD anterior, que é diferente da natureza da conta na ECD atual. Esse é o novo erro que acontece porque no arquivo de 2021 foi criado um novo registro no bloco C que traz o plano de contas anterior. Daí, ele verifica todos os dados daquela conta específica do plano anterior se é igual aos dados da conta atual. Se a natureza da conta for diferente, ele apresenta o erro. Então, essa é uma situação nova que teve aqui para o ano de 2021. E outra situação é do plano referencial, tá? Que quando você preencher uma conta referencial que não é do mesmo grupo, da mesma natureza, vai dar erro também no plano referencial. Então vamos lá, como configurar o arquivo para gerar? No menu controle, vamos partir do básico, né? Opção parâmetros. Na guia geral, na subguia informativos, na subguia gera, marcamos para gerar o SPED contábil. Na subguia demonstrativos, obrigatoriamente deve estar marcado o DRE, tá? Porque no SPED contábil é obrigatório que gere o registro J150, que traz o DRE. Voltando a informativos, daí ele habilita a subguia SPED contábil, aonde você deve selecionar a opção livro diário completo. Aliás, onde no quadro forma de escrituração contábil, você deve selecionar o tipo de livro que vai estar gerando. Se é o diário completo, se é o diário resumido, ou se é o balancetes diários e balanços. No SPED contábil existem 5 tipos de livro. Os livros principais e os auxiliares. Aqui nos parâmetros da contabilidade, ele traz os livros principais, que é o livro tipo G, R e B, que traz no próprio manual. Tá? Então, daí você avalia conforme a sua obrigatoriedade das informações a serem prestadas. Depois, na subguia dados, por exemplo, aqui eu marquei diário completo, que é o livro tipo G, GRB, isso, G. Depois, na guia dados SPED, plano referencial, é onde você seleciona qual plano referencial vai ser utilizado pela empresa se você estiver obrigado a SPED SF, por exemplo, né? Ele vai estar habilitado de qualquer maneira, mas o plano referencial vai ser utilizado quando você estiver obrigado a SPED SF. Por quê? Porque o plano referencial, especificamente, é uma obrigatoriedade de SPED SF, que empresas que estão obrigadas à entrega do SF já podem fazer o vínculo e transmitir o plano referencial no arquivo da ECD. Tanto é que na ECD você não é obrigado a informar o plano referencial. Por exemplo, empresas do Simples Nacional que entregam ECD, daí substitui a obrigatoriedade da entrega do livro físico, não tem plano referencial para o Simples Nacional. Então ele não precisa gerar plano referencial. Logo, lá na tela de geração, depois eu vou mostrar que ele não precisa gerar o plano referencial. Para quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu vou mostrar aqui rapidinho. Tem aqui nessa parte, tem uma pergunta, vocês podem clicar em perguntar e fazer o questionamento, tá? E eu também já vou deixar uma enquete em aberto para vocês votarem ao final da sessão. Clique em votar e é bem simples. Dando continuidade, aqui na guia plano referencial, para quem estiver obrigado ou quer fazer o vínculo, quer configurar, você deve informar a descrição da vigência para quem é a primeira vez e no quadro SPED SF, SPED contábil a partir de 2014, é onde você vai selecionar o plano referencial. Se é
para PJ geral, PJ financeira, seguradoras, imunes, isentas, entidades fechadas e partidos políticos. Isso você avalia, né, conforme a atividade da sua empresa. Aí você seleciona o plano referencial e aqui no quadro tipo de atividade, você tem que informar se é atividade geral, se a empresa é atividade rural ou se a empresa é ambas. Por quê? Esta opção vai influenciar lá na parte de vincular plano referencial, porque ele vai, se eu selecionar atividade geral, ele não vai apresentar as contas de resultado da atividade rural para vínculo. Agora, se eu marcar atividade rural, ele não vai apresentar as contas de resultado da atividade geral para fazer o vínculo. Daí, se selecionar ambas, apresenta as duas. Uma consideração, quando for lucro presumido ou imune isenta, vai habilitar o quadro lucro presumido ou imune isenta, onde você informa se é obrigado a entrega da ECD ou entrega facultativa, por exemplo, empresas do Simples, né? Ou não obrigada à entrega. Quando for não obrigada à entrega, o sistema não pede os lançamentos referenciais nas guias, tá? Então você avalia essa consideração. Normalmente, se você já vai fazer o referenciamento das contas, deixa ali selecionado já como obrigado a entregar CD, que não vai causar nenhum transtorno futuro, né? Se todas as contas estiverem vinculadas no plano de contas somente com uma referencial. Na guia subguia signatários, SPED contábil, é onde configuramos a assinatura. Temos dois tipos de assinatura. Aliás, temos dois tipos de pessoa para assinatura. São os dois tipos únicos existentes, né? Pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Para a pessoa física, podemos assinar como responsável legal da empresa junto às bases da RFB, o responsável legal da empresa, né? Ou o sócio, ou o contador com procuração. Quando for responsável legal, né? Daí aqui nesse quadro, quando for pessoa física, nesse quadro vai deixar desmarcado para gerar a assinatura da PJ, né? E quando for responsável legal, no menu controle empresas, na guia responsável legal, vai marcar que possui certificado e é responsável. Quando for os sócios, daí lá no cadastro do sócio, vai fazer esse procedimento na guia geral, que possui certificado e é responsável. Lembrando que deve haver apenas uma assinatura como responsável legal da empresa. Então, apenas um cadastro deve ter essas duas opções marcadas. Quando for o contador com procuração, é bem mais simples. Selecionou gerar com os dados do contador com procuração, informa a qualificação, né, normalmente procurador, e marca a opção gerar assinatura do contador com procuração como responsável legal da empresa junto às bases da RFB. Agora vamos como se fosse assinatura da PJ. Tem duas opções de assinatura PJ. Assinar gerando com os dados da própria empresa ou gerar com os dados de uma empresa terceira. Daí você informa os dados do assinante terceiro. O que acontece? Ou, né, na situação que você for gerar a assinatura do responsável como pessoa física, aqui no campo assinatura da PJ, você pode selecionar para não gerar nenhuma assinatura de PJ, mesmo que não seja como responsável, tá? Só para deixar claro. Agora, quando você for gerar com a assinatura da PJ, daí com os dados da própria empresa, por exemplo, seleciona gerar com os dados da empresa e marca a opção gerar assinatura da pessoa jurídica como responsável legal da empresa junto às bases. Quando for para gerar informando os dados do assinante, você seleciona informar os dados, deixa marcada a mesma opção para gerar a assinatura da PJ e no quadro dados do assinante preenche o CNPJ, o nome, e-mail e telefone do terceiro. Geralmente pode ser um escritório de contabilidade, por exemplo, que você com procuração, algo nesse sentido, né? Então, vou deixar com os dados da empresa, configurei essa parte de assinaturas, parâmetros do SPED contábil. Então, vamos continuando, tá? O que mais é importante no SPED contábil que gera problemas? Tá? Natureza das contas.
Como eu falei, este ano, ao recuperar esse CD, tem um novo registro com o plano de contas anterior, que valida o C050 com o I050 e ele verifica até a natureza. O que está acontecendo? Então, se no período anterior existia uma conta contábil onde a natureza era, por exemplo, do grupo ativo, e neste ano o mesmo código de conta, mesmo código de aglutinação, ele é do passivo, ele apresenta, mesmo que tenha o mesmo saldo, tá? É só um exemplo. Ele apresenta o erro, a conta de natureza recuperada da ECD anterior, de natureza X, é diferente a natureza da conta da ECD atual. Algo assim, aquela que eu li antes para vocês. Então, por que acontece esse problema? Porque a natureza é diferente, ou a primeira causa, né? Não foi informado o registro I-157 da alteração do plano de contas, ou foi alterado os parâmetros, o grupo da conta aqui nos parâmetros, daí na hora de um ano para o outro. O que geralmente acontece em qual conta, pessoal? Geralmente essa situação que eu vi de alteração dos parâmetros, a única situação que eu peguei mesmo foi a conta resultado do exercício. Muita gente transmite ela como conta de resultado num ano, daí depois no outro ano, digamos que assistiu algum vídeo e viu que a configuração correta é como outros. Quando ele faz esse procedimento, no ano anterior a conta foi como do grupo conta de resultado, e neste ano ela está indo como outros, e gera o erro na conta transitória da apuração do resultado do exercício. O que eu faço para corrigir? Ou você deixa com o mesmo grupo do ano anterior, que daí ele pode apresentar outro erro, tá? Ou simplesmente você troca para o correto, que é outros, a conta transitória do resultado do exercício, a natureza correta, o grupo é outros, e faz um D para a mesma conta, tá? Eu já peguei um atendimento nessa situação que era somente isso. A conta é a mesma descrição, a mesma classificação, tem a mesma característica, ele só mudou o grupo de um ano para o outro. Daí só gerando o I-157, você informa a alteração da natureza da conta também e valida o arquivo, tá? Então, o I-157 pode ser utilizado também nessa situação específica, né, do resultado do exercício para informar a alteração da natureza da conta. Então, deve haver apenas uma linha com o grupo ativo, apenas uma linha com passivo e custos, despesas, receitas como conta de resultado. E se houver conta de compensação, informar com o grupo conta de compensação. Feito isso, gravamos os parâmetros, vamos para a parte de emissão do arquivo, que é no menu Relatórios, Informativos, SPED Contábil. Tá. Aqui nós colocamos o ano calendário do arquivo. No campo informar contador responsável diferente. Você pode marcar essa opção para informar um contador, para gerar a assinatura do contador, contabilista, com um contador diferente do que está preenchido no cadastro da empresa. Esse contador aqui do campo contador. Tá. No quadro arquivo, informa o caminho que vai ser salvo o arquivo, nunca diretamente no disco C, né? Digo, somente no disco C, sempre alguma pasta do disco C ou de outro ou do servidor, mas nunca diretamente, né? E vamos ao botão outros dados, que é o mais importante. No botão outros dados tem muitas regras importantes, tá? Então, no campo de indicador de situação especial, você vai selecionar se ocorreu cisão, fusão, extinção ou incorporação. No indicador de início de período, temos 5 indicadores, né? O 0 normal, 1 abertura, 2 resultante de cisão, 3 início de obrigatoriedade e 4 resultante de transferência de sede. Quando que eu utilizo cada um? O 0 normal geralmente vai ser utilizado pelas empresas que no período anterior já estavam em obrigatoriedade com o SPED contábil, entregaram o SPED contábil do período anterior, né?
Então, até para aqueles que emitem o arquivo do SPED contábil fracionado, porque o SPED permite isso, o SPED contábil pode ser transmitido em até 12 arquivos, que representa 12 meses, né? Pode transmitir mensalmente, trimestralmente, semestralmente, enfim. Que normalmente o pessoal, o que acontece? Troca de contabilidade, troca de contador, daí ele fecha o período dele, transmite o arquivo do escritório dele, e depois o restante do ano calendário fica para o próximo escritório, para o próximo contador. Nessa situação de troca de contador, escritório, o arquivo ele vai continuar com a opção zero normal. Quando for nova empresa, abertura, obviamente, sem segredos. Depois vem resultante de cisão, fusão, remanescente de cisão. Depois temos o 3, início da obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário. Esta opção vai ser utilizada quando houver, por exemplo, uma troca de regime tributário. Você era do Simples, se transformou em lucro presumido na metade do ano e está obrigado a SPED contábil. Aí você vai marcar a opção 3, início da obrigatoriedade. E depois temos outra opção, que é resultante da transferência de sede, né, conforme a característica. O campo indicador de existência de NID, se a empresa possui ou não inscrição na junta comercial. Se for uma empresa que possui registro, né, lá no cadastro da empresa tem um campo inscrição junta comercial. Tem que preencher aquele campo obrigatoriamente e de preferência sem os caracteres especiais, somente os números, tá? Daí ele importa e gera certinho. Finalidade da escrituração. Se é original ou substituta, original, primeira entrega, substituta. Você já entregou um arquivo e agora quer substituir as informações, onde você preenche o motivo da substituição e o hash da escrituração substituída. No campo indicador de empresa de grande porte, normalmente uma empresa de lucro real. Elas têm que indicar se é uma entidade sujeita à auditoria independente ou não. Quando for uma entidade sujeita, que sofre auditoria independente, na guia dados, quadro auditoria independente deve incluir obrigatoriamente os dados do auditor independente, CPF, CNPJ, conforme a contratação da empresa. Data do arquivamento dos atos constitutivos é a data em que a empresa foi criada, né, praticamente, está lá no menu controle empresas, data de início das atividades. A data de encerramento do exercício social deve ser sempre a mesma data, preenchida no campo final da tela de emissão do SPED contábil. Agora vamos a algumas opções. Para quem quer gerar somente contas com movimento no SPED contábil, deve marcar a opção gerar somente contas com movimento. Então, aquelas contas que têm um saldo zerado, que não tem movimentação no período, se marcando essa opção, elas não serão geradas no SPED contábil, tá? E por não serem geradas no SPED contábil, você também não precisa vincular elas no plano referencial, daí, que daí não apresenta erros, se você for gerar o plano referencial. Se você deseja gerar os lançamentos por centro de custo, daí marca a opção, daí ele vai gerar os lançamentos por centro de custo, vai gerar registro sim com os centros de custos cadastrados, depois os lançamentos. Nos lançamentos. E depois aqui nós temos a opção não gerar o registro I051 com plano de contas referencial. Essa aqui é uma opção que vai ser utilizada, pode ser utilizada por todos que vão entregar o SPED contábil, tá? Mas quem for do Simples Nacional que não tem um plano referencial, pode deixar marcada essa opção, tá? Que é mais fácil. Alguém poderia dar um feedback ali sobre o comentário da Ingrid, se está travando muito mesmo, ou seria, ou para vocês está ok. Se puder mandar ali no bate-papo, né? Pode avaliar alguma situação, mas pelo visto aqui está tudo ok. Tá. Vou continuando aqui enquanto aguardo um feedback de vocês, de quem está assistindo, né?
Então, Ingrid, verifica com a sua internet algo nesse sentido. Então, vamos lá. Oi, Ingrid, faz o seguinte, tá? A gente sempre indica, normalmente para qualidade de vídeo, né? Mas bota uma qualidade inferior para. A gente sempre indica utilizar 720p, tá? Para quem tem uma oscilação de internet, tanto para qualidade de vídeo quanto para. Bom, no geral, né? Então, vamos continuando. A parte. Eu parei. E tá. Não gerar registro em 051 com plano de contas referencial. Logo, empresas do Simples Nacional vão deixar esta opção marcada, né? E empresas que estão obrigadas à entrega de SPED-SF, por exemplo, podem optar por não gerar o plano referencial, que não vai ter nenhum problema. O único problema que pode gerar enquanto ao plano referencial, quando você for gerar o plano referencial, tá? E na hora de validação, a natureza da conta referencial é diferente da natureza da conta contábil. O que normalmente acontece, às vezes? Contas lá do meu passivo são vinculadas a uma conta referencial do meu resultado. Eu vejo muito isso normalmente nas provisões de imposto de renda e contribuição social. Às vezes pega a conta ali do passivo, vincula lá na conta de resultado do imposto de renda e contribuição social referencial. Daí ele gera esses erros, esses pequenos problemas. E quando você for optar por gerar o plano referencial, aqui no campo plano de contas referencial, você seleciona o plano da sua empresa, tá? Que daí ele vai gerar lá no registro 000 do arquivo. Opa, peraí. Esqueci de excluir uma coisinha aqui. Pronto. Fechou. Lá no arquivo 00, no registro 000 do arquivo, né? Então, escrituração, dados de escrituração, identificação, tem o registro 000. Aqui tem o campo plano referencial, o código do plano referencial. Então, o plano referencial que vai ser gerado nesse campo será conforme você selecionou no campo plano de contas referencial do botão outros dados. Quando você seleciona para não gerar, daí ele vai gerar esse campo ele vai vir em branco, mas não tem problema. Daí quer dizer que você não vai gerar plano referencial e não vai dar nenhum tipo de erro. Outra situação sobre plano referencial. Se você deixar desmarcado, todas as contas geradas no arquivo do SPED contábil devem ser referenciadas, tá? Tem aqui. Só deixa eu avaliar uma alteração. Tá. Esse daqui vai demorar. Tá? Então, posso afirmar para vocês. Temos o campo gerar as contas contábeis por. O que significa esse campo? No SPED contábil existem os códigos de aglutinação no nosso registro I050. No I050, ele traz o plano de contas. E, vinculado ao I050, nós temos o código de aglutinação, nosso I052. O nosso código de aglutinação é a identificação da conta contábil. Tá? Então, a minha identificação eu posso gerar pelo código da conta ou pela classificação contábil. Deixa eu clicar aqui no botão. Deixa eu acessar o cadastro da conta contábil. Então, deixa eu voltar aqui, né? Tá abrindo o cadastro, só um instante. No campo, você tem a opção de gerar com o campo código ou com o campo classificação. Deixa eu pegar uma classificação mais completa. Então, a classificação você pode gerar com pontos ou sem pontos ainda. Tá? Então, o código de aglutinação, que é o que trata este campo gera as contas contábeis por. É importante, se, por exemplo, neste ano calendário, você está transmitindo um arquivo pelo código da conta e no ano passado você transmitiu pela classificação, você obrigatoriamente, tá? Mesmo que não tenha trocado de escritório, não tenha alteração do plano de contas, você só alterou de classificação do ano passado para este ano pelo código da conta,
Aqui na guia alteração do plano de contas, você vai ter que gerar o I-157 para cada conta, trocando de classificação para conta. Lembrando, né, que esse campo, contas que tiveram código ou classificação alteradas, né, ele vai habilitar conforme você está girando as contas contábeis por. Então vamos lá. Depois a gente vai chegar ali naquela parte também. Na guia dados, quem tiver algum questionamento, pode mandar ali no Tem uma Pergunta que a gente já responde aqui a cada guia apresentada. Na guia dados, o que eu vejo de questionamento? Temos o quadro livro, número do livro. O número do livro ele deve ser de forma sequencial. Então, se é o primeiro livro que você está entregando na vida da empresa, né? Porque existem os livros físicos e aqui nós estamos falando de livro digital, tá? Então, se é uma empresa nova, é a primeira entrega do livro, então a primeira entrega já é de forma digital, normalmente você vai utilizar o livro de número 1. Agora, existe a situação em que até o ano anterior a empresa entregava o livro físico, né? Por exemplo, empresas do Simples Nacional, né, entregando o livro digital, eles não têm obrigatoriedade do livro físico. Então, eu já entreguei ele físico, agora é a minha primeira vez que eu vou entregar digital. Eu posso entregar com o primeiro, com o número 1, vou colocar aqui entre aspas. Não. O livro, ele, independente se ele é digital ou físico, ele tem que seguir a ordem, a sequência. Então, se o livro físico entregue, o último livro físico entregue foi o código, o número do livro 13, o próximo livro, independente se é digital ou físico novamente, vai ser o número 14, só para deixar bem claro, tá? E quando você repetir o mesmo número do livro de um já existente, ele também vai dar erro na hora de transmitir o arquivo, tá? E outra consideração vale ressaltar, né, que o número do livro tá certo. Sobre o número do livro seria isso. Agora, auditoria independente. Esse quadro é como eu comentei para vocês do indicador de empresa de grande porte. No quadro signatários adicionais, você pode incluir assinaturas extras das que existem no sistema, de um outro tipo de pessoa, um diretor, de um conselheiro de administração, administrador, bom, enfim. Daí você avalia os dados, tá? Quando for uma declaração substituta, no quadro signatários adicionais, obrigatoriamente, você deve informar os dados do contador responsável pelo termo de verificação. No campo qualificação, obrigatoriamente deve ter uma linha com o código 910. Agora, aqui falando de ECD substituta, né? Quando for uma ECD substituta, onde teve substituição de informações auditadas, daí vai ter que incluir também uma outra linha com o código de qualificação 920 com os dados do auditor independente responsável pelo termo, tá? Na guia demonstrativos, o que eu destaco para vocês? Na guia gerar, obrigatoriamente tem que marcar para gerar balanço e DRE, obrigatoriamente. Esses dois registros são imprescindíveis. E para conforme o porte, atividades da empresa, receita, conforme trata as legislações e CPCs, a empresa pode optar por transmitir no J210 a DLPA, né, a DLPA ou a DMPL, demonstração do patrimônio líquido e dos lucros ou prejuízos apurados, para gerar no J210. É um ou outro, tá? Nosso Big Arquivos RTF é para quem quer gerar está obrigado a gerar alguma informação extra no J800, que é o nosso registro, outras informações. Aqui podemos gerar outro balanço com outro formato, um DRE, outra DLPA, DMPL, DRA, DVA, DOAR, DFC,
DSP, notas explicativas, coeficiente de análise, carta de responsabilidade da administração, que cada informação varia conforme o tipo de empresa, né? Atividade, receita bruta e etc. Então, parecer dos auditores, arquivos externos. Quando for exceder substituta, que daí você marcou substituta, gerou, informou a assinatura com qualificação 910. Aqui na guia arquivos RTF, você vai ter que anexar o termo de verificação para substituição de CD. Lembrando que todos esses arquivos externos, eles devem ser no formato RTF, que é um formato Word convertido para... É tipo um formato Word, vou resumir para vocês. Deixa eu desmarcar aqui a substituta só, né? E indo para guia opções, o que eu vou destacar que é importante, tá? A opção mais importante é informar período do saldo anterior para o balanço DRE J100 e J150. Esta opção você vai utilizá-la quando ocorrer o erro no seu J150 referente à solução 7018. O valor do saldo inicial do código de destinação informado na DRE é diferente do saldo final do código informado na DRE do período imediatamente anterior. Quando que vai apresentar este erro? Não é em todos os casos que acontece, mas, por exemplo, este ano passado ele gerava como advertência, este ano ele virou erro. Quando você configura uma empresa, quando você gera um SPED contábil e recupera esse CD gerada no ano anterior, no validador ele valida os saldos da DRE atual, os saldos iniciais da DRE atual com os saldos finais da DRE anterior. E o que às vezes acontece? Na DRE atual, o saldo inicial ele traz consolidado de todo o ano anterior. Porém, se no ano anterior você transmitiu por trimestre, normalmente acontece isso, tá, pessoal? É quando você entregou o arquivo do ano anterior por trimestre, tá? Então, aí você entregou por trimestre, então o saldo inicial do período atual, ele tem que considerar somente o saldo final do último trimestre, e às vezes não acontece isso. Aí precisa dessa ação do usuário manual. Aqui na guia opções, ele marca informar período do saldo anterior para o balanço DRE J100, J150, e no campo período anterior informa, né, o período do último trimestre. E clica no botão OK e corrige a situação. Normalmente, corrige. Por quê? Vocês conseguem validar essa informação. Porque vocês podem pegar o saldo inicial da conta de resultado que está dando erro no J150. Deixa eu ver se tem imagem. Por exemplo, eu tenho a conta aqui 862. Eu posso pegar essa conta e verificar. Veio 1 milhão de saldo final. Daí eu verifiquei no último trimestre, era 250 mil. Daí no terceiro trimestre do ano anterior, era também 250. No segundo, mesmo valor. No primeiro, mesmo valor. Somando os 4 trimestres, dá 1 milhão. Então, nessa situação, eu vi, opa, na verdade, ele está trazendo meu saldo inicial consolidado de todo o ano. Então, para corrigir a situação, marca para informar o período do saldo anterior, informa, né, o último trimestre e ele vai gerar certinho. A maioria dos erros é essa situação, tá? Claro que tem outras causas, temos aqui 4, tá? Que é a primeira causa foi até que eu tratei, depois tem outras 3 que são de menos relevância comparados à primeira. Que isso nós vamos tratar no treinamento de quarta-feira, que é mais focado em erros, algumas dicas para evitar alguns erros, tá? Perguntaram ali se o treinamento vai ficar gravado. Sim, o treinamento ele vai ser disponibilizado. Vocês podem ir até a Central de Soluções e procurar treinamentos, SPED contábil, e vai ser o primeiro a ser listado. Já tem uma gravação feita no dia 26/3, mas, claro, eu vou botar a gravação de hoje atualizada aqui. Essa foi até uma live no YouTube no período,
Eu vou botar lá o de hoje e seria isso, a gravação vai estar aqui. Tá. Continuando, para quem tiver pergunta, pode mandar ali no Tem uma Pergunta também, tá? Vamos para a parte de alteração do plano de contas. Teve até um questionamento ali da Lorena. Fiz troca de plano de contas em 2020. Como faço? Preciso fazer algum ajuste ou vinculação? Sim, então vamos para essa parte. Quando tem uma troca de plano de contas dentro do mesmo período, ou comparando o ano anterior com o ano atual, aqui na guia Alteração do Plano de Contas, eu preciso informar cada conta contábil que teve alteração. Se foi o plano de contas anterior com 1000 contas, você vai ter que informar aqui 1000 linhas para cada conta, né? Então, você vai incluir o código da conta atual, por exemplo, a conta caixa no meu plano atual, caixa geral. No campo conta anterior, ela tinha o código 1005. E o saldo aqui preenchido, o total, sempre tem que bater com o campo saldo anterior que existe no sistema, tá? E daí você informa a natureza, se é débito ou crédito. Aqui nós temos um saldo devedor. E o centro de custo, se o arquivo DCD anterior foi gerada por centro de custo, tá? Se não foi gerada por centro de custo, daí não precisa. E clica no botão OK e faz esse procedimento linha a linha. Ah, eu gerei o arquivo anterior por classificação e o atual por código. Então, você marca aqui no quadro opção que o anterior foi por classificação, que ele vai habilitar o campo classificação para você preencher a classificação com pontos ou sem pontos, né? Aí você considera os valores. Agora, na última situação, eu estou gerando o arquivo atual por centro de custo. Daí eu tive a alteração do plano de contas. Também vou precisar informar o I-157. Eu vou incluir a conta atual, né? E vou informar a conta anterior. E agora vai habilitar o campo centro de custos. Daí você informa se é o centro de custo 1, 2, 3, que você está informando esse I-157. Tem uma planilha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Importar I-157. Ou importar as informações via conjunto de dados. Tem essa solução, tá? Se vocês quiserem fazer um teste, se está funcionando, que a gente aqui tem um arquivo para baixar, tá? Então aqui tem o botão download. Ele vai vir um arquivo zip, aonde ele vai para o seu sistema, né? Daí você, deixa eu colocar aqui. Você vai vir, vai descompactar e vai ter uma planilha para te preencher e um conjunto de dados. Aqui é o conjunto e aqui é a planilha. E nessa planilha você vai preencher o D para, né? Nós chamamos de D para, que é, daí vem aqui, o tipo da conta atual, o código da conta atual, o código da conta anterior, a classificação da conta anterior, se for o caso, o saldo, a natureza e o centro de custo, se houver. Daí o procedimento passo a passo, explicando certinho, daí vocês encontram aqui na solução. Deixa eu ver se eu mandei para vocês. Já mandei no bate-papo, tá? Para quem quiser ganhar um pouco de tempo, tá? Então, feito isso, configurei meu SPED contábil. O que que acontece? Clico no botão OK para gerar o arquivo. Vou até o meu validador. Clico no botão importar. Clico no botão apenas um instante. Aqui, ó, final da exportação. Clico no botão importar. Deixa lá no validador aqui. Clico no botão importar. Esse aqui. Ou clico no botão excluir, né? E localizo o arquivo. Nós fomos aqui, por exemplo, clico no botão abrir, já tinha importado. Clico no botão sim. Ele vai validar o arquivo. Eu vou botar para validar. Fechou, tem erro. Que legal. Então,
Daí aqui vai apresentar os erros, você pode selecionar para listar somente os erros. Você pode listar para listar somente as advertências. Aqui não houve recuperação. É porque é uma empresa que eu coloquei como zero normal. Então, como é que eu recupero meu exceder? Você vai ver aqui em lucro presumido veículos, escrituração, a opção recuperar exceder anterior, localize o arquivo, ou então, se ele já estiver no seu banco de dados do SPED contábil, ele já vai ser listado aqui embaixo, você só clica no botão recuperar. Agora eu vou me ater aos questionamentos de vocês, tá? Quem for saindo, assim, é um treinamento somente sobre configuração de emissão. Na quarta-feira vamos tratar mais sobre a parte de dicas e erros. E hoje eu vou responder, mas assim, todos os questionamentos que vocês tiverem sobre o assunto, podem mandar em bate-papo e nós vamos respondendo as dúvidas. Né? Então, isso para quem for saindo da sessão, se for possível, clicar aqui no botão votar e dar o seu feedback e o feedback de vocês. Então vamos lá, deixa eu voltar lá em cima. Se tem alguma dúvida. O Clair. Então, boa tarde. Tem um caso com mudança de. O Clair tinha questionado lá em cima. Boa tarde. Tem um caso com mudança de contador e mudança do plano de contas. Está gerando erro na validação que a natureza da conta é diferente da ECD recuperada. No plano de contas anterior, uma conta era do PL e no novo o mesmo código é conta de resultado. Mencionei no I-157. Então, numa situação dessa, o que que acontece? Aqui nos outros dados, alteração do plano de contas, você vai informar a conta de resultado atual, né? Aliás, não. Você vai informar o código. Deixa eu verificar. No plano anterior, é uma conta do patrimônio líquido, certo? Você vai pegar, vai informar que é a conta atual do patrimônio líquido, digamos que a conta atual é a 245. E a conta anterior é a conta 410. Daí você informa o saldo e clica no botão OK. Porque o saldo aqui, ó, credor. Agora tem a conta de resultado. Se teve essa alteração para a conta de resultado também, daí você vai ter que vir aqui na conta de resultado atual. Deixa eu chutar um número aqui. Ó, energia elétrica, por exemplo, e informar, né, que a conta anterior, digamos que é a 245, saldo zero, e pronto. Tá? Então, as duas, a conta do patrimônio líquido e do resultado vai precisar gerar o I-157. Vamos lá. A Lorena já respondi. O Márcio perguntou: o sistema já está gerando o arquivo RTF? Olha, o único arquivo RTF que o sistema gera automaticamente, pessoal, é o balanço patrimonial, todas as opções da guia arquivos RTF, tá? Aqui de balanço patrimonial até coeficiente, até carta de responsabilidade da administração. Parecer dos auditores, arquivos externos e termo de verificação para substituição é vocês que vão salvar no computador no formato RTF. No caso, vocês vão ter um arquivo Word, né? Onde vai ser digitado as informações, ser do auditor, por exemplo. Daí você vai clicar aqui em arquivo, salvar como. Vou procurar na máquina. Daí eu vou botar aqui na minha pasta downloads, e no campo tipo, eu vou selecionar a opção formato rich text e clica no salvar. Pronto, é só isso. Tem na central também como que é feito isso, tá, pessoal? Meu Deus. Agora foi. Deixa eu ver.
Se a empresa for entregue a exceder no ano anterior com um centro de custo e esse ano não tem mais, tem que preencher também. A Fabani LTT perguntou. Fabani, somente vai gerar se houve alteração do plano de contas. Agora, se é uma situação que não mudou o escritório, é o mesmo, não mudou o plano de contas, a conta anterior, código 5, é caixa, e no período atual é caixa, a única diferença é que até 31/12/2019 eu fazia contabilidade por cento de custo. A partir do dia 1º eu não faço mais. Daí, nesse caso, eu não preciso. Somente se no escritório anterior, por exemplo, ele gerou por cento de custo e agora no meu escritório eu não estou fazendo controle de centro de custo e mudou o plano de contas. Daí você vai ter que gerar o I-157 informando por cento de custo por causa do período anterior. Mas no seu caso, se não teve alteração do plano de contas, daí não precisa. Daí só o saldo tem que bater, né? A soma dos centros de custo 1 e 2 tem que fechar. Se é R$ 100, o meu saldo inicial da mesma conta, 100 centros de custo, deve ser R$ 100. É um exemplo. Boa tarde. O Iron perguntou: boa tarde. Este é o primeiro SPED usando o domínio. O SPED de 2019 foi gerado em outro programa. Isso pode dar erro? Pode dar erro sim, Miron, desde que exista alteração no plano de contas. Por exemplo, a minha conta na domínio, energia elétrica, é código 354. Ah, você utilizava Alterdata, por exemplo. Lá, a minha conta contábil eu gerei com o código 10.011. Neste caso, daí na hora de validar esse CD anterior com esse CD atual, ele vai verificar, opa, na minha CD anterior, a minha conta tem saldo, 10 mil e pouquinho, e não existe uma conta com o mesmo código na minha CD atual. Ou existe, o saldo está diferente, que às vezes pode ter a coincidência, né? Daí você tem que gerar o registro I-157 para cada conta que existe nessa situação. Normalmente, quando a gente troca de sistema, existe alteração do plano de contas. Eu acho que é difícil quando tem troca de sistema, de sistema não, troca de sistema de escritório que não tem alteração do plano de contas, tá? Mas pode acontecer, não estou dizendo que... Às vezes no escritório anterior utilizava domínio também, ele foi lá, fez um exporta-importa, fechou, vai continuar, às vezes pode continuar até com os mesmos códigos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Calma aí. Eu respondi o... Peraí. Agora o Davi. Davi Conde. Boa tarde. Uma dúvida. Eu não lembro agora, mas devemos fazer o zeramento das contas antes de fazer a geração do arquivo do SPED contábil? Ou isso não influencia em nada? Com certeza, obrigatoriamente tem que fazer os zeramentos das contas antes de gerar o SPED contábil, porque senão não vai fechar o seu balanço patrimonial. Primeiro motivo, tá? Vai ficar com diferença. Então, obrigatoriamente tem que fazer o zeramento contábil antes de gerar o SPED contábil. Porque também, conforme o zeramento contábil, ele vai gerar o registro J005, tá? Que compreende as demonstrações contábeis. Tenho essa forma, um Claire questionou, tenho dessa forma e no validador gera erro. Mencionei as duas contas no I-157. O Claire, as duas são contas analíticas ou uma era sintética e a atual analítica, por exemplo? Ou vice-versa, né? Esses arquivos da RTF que o sistema gera, a Mayara questionou, né? É necessário selecionar ou basta selecionar na aba gerar? Aqui, os arquivos RTF que o sistema gera, você seleciona a opção e só configura ele aqui no botão reticências. Como ele vai ser impresso, a ordem,
as contas, se você desejar contas específicas, aqui na guia geral, se você quer imprimir um grupo específico. Aqui você pode configurar todo o layout dele, tá? Então, você só marca a opção, configura o layout de como vai ser gerado esse arquivo RTF, depois clica no botão OK, e OK, ele já vai gerar o arquivo RTF, tá? Patrícia Cunha, existe alguma forma de revisar quais contas do plano referencial foram cadastradas no plano contábil? No ano passado, tive muitos problemas para localizar contas de atividade rural que foram classificadas erroneamente no plano de empresas que não exercem essa atividade. Então, um relatório tranquilo para isso é aqui em relatórios, plano referencial, relacionamento de contas, tá? Vou mais devagar agora. No menu Relatórios, você vai até Plano Referencial, Patrícia, na opção Relacionamento de Contas. Na opção Relacionamento de Contas, aqui no quadro Plano de Contas Referencial, você vai selecionar o plano referencial que está utilizando na sua empresa, certo? Temos o quadro Plano de Contas. Você quer avaliar quais contas foram vinculadas no plano referencial da atividade rural, certo? Então, marca na opção referencial, plano de contas referencial. Eu sempre deixo pela ordem da classificação. E aqui no quadro imprimir plano referencial, seleciona a opção parcial em forma aqui no campo grupo, né? Dá um F2 e vai até o grupo da atividade rural, que é o 311 e o 312, certo? Deixa eu ir para cima aqui. O 311. Daí você emite o arquivo do 311. O meu vai dar em branco, né? Porque não tem nenhuma conta. Ele deu 100 dados para emitir. Beleza, é porque não tem nenhuma conta vinculada nesse grupo. E depois o 312. Bom, agora eu vou só dar um exemplificar para mostrar para vocês. Vou vincular uma conta na minha atividade rural para mostrar a efetividade. Caixa Econômica. Vou pegar essa conta, vou botar aqui na minha atividade rural 311. Gravei vínculo. Agora eu vou emitir do 311. Vou clicar no botão OK. Ó, agora veja, Patrícia, que ele trouxe aqui a conta referencial da atividade rural 311 e qual o código e a classificação da conta contábil que está vinculada à mesma. Tá? Daí você consegue ter ideia de qual conta contábil está vinculada no plano da atividade rural. O curso vai ficar gravado? Vai. Daniele Pérez, a nota explicativa é obrigatório para todas as empresas? As notas explicativas, como o DFC, como a própria. Aliás, as notas explicativas, DFC, DOAR, DVA, elas são informações que a obrigatoriedade desses dados, elas variam conforme o porte da empresa, o seu faturamento, é mais uma questão de avaliação dos CPCs e legislação do que essas empresas têm a obrigatoriedade de apresentação, de quais demonstrativos elas precisam apresentar ao fisco, tá? Então, é muito versátil, entre aspas. Obrigatórios para todo e qualquer tipo de empresa é o balanço patrimonial, DRE, balanço patrimonial e DRE, que é aparece até na validação do informativo. Daí tem outras informações que variam conforme a atividade da empresa. O Irão, sim, o plano é totalmente diferente. Vou ter que gerar o I-157? Sim, obrigatoriamente para todas as contas. Então, vamos lá. O Antônio perguntou: boa tarde. Referente à troca do plano de contas no registro I-157, informa apenas as contas de ativo e passivo ou contas de resultado, embora ano anterior estão com saldo zero.
que acontece? Deixa eu só descartar aqui. Deixa eu reformular. Tá. Oi, vamos ver, eu acho que agora vai voltar. Apenas um instante. Agora voltou. Fechou. Então vamos lá. Até me perdi agora a parte que eu tava falando pro Clair. Eu ia falar com o Clair agora. Ô, Clair, faz o seguinte, tá? A solução que eu te passei é o que resolveria o seu problema. Aqui na agenda de treinamentos da contabilidade, isso também serve para outros usuários aqui presentes, tá? Para o seu problema, fazendo o I-157, ele já iria corrigir a situação, tá? Manda um e-mail aqui em treinamento.domínio@tr.com e anexa o arquivo da ECD anterior e da ECD atual e coloca o encaminhamento. Esse arquivo é para o Ricardo, que daí eu não tenho acesso a esse e-mail, daí o pessoal me manda, tá? No treinamento.domínio@tr.com eu avalio e respondo, olho, verifico e respondo o que pode corrigir a situação. Tá? Daí eu vou avaliar certinho ali. Só que os arquivos eu acho que já consigo identificar. Daí se eu não conseguir identificar, daí teria que partir para o suporte para eles pegarem o banco de dados, se for necessário. Então vamos lá. Mas fazendo isso, 157 já era para corrigir, tá? Vamos lá, sem áudio. Peraí, tem uma pergunta aqui. A Natália tinha perguntado. Nos casos de troca de contador, nossa empresa ficou com um período de 1/1 de 2020 a 31 do 7. Tá, não tem problema. E a empresa mudou de contador. Vou entregar o livro só desse período. Devo fazer o zeramento para entregar esse CD também? Sim, no dia 31 do 7 você deve fazer o zeramento da ECD, tá? Para entregar a ECD. E outra situação, tá, pessoal? Quando tem troca de regime tributário,
por exemplo, de simples para lucro presumido, vocês também têm que fazer o zeramento de encerramento das contas de resultado do Simples Nacional, tá? Para depois as contas entrarem zeradas para o lucro presumido. Referente ao que a Dani comentou sobre as notas explicativas, como vou saber as obrigatoriedades? Sobre as obrigatoriedades de cada empresa, nós sempre indicamos, né? Nós aqui até abordamos como que vocês podem gerar as notas explicativas, mas referente à obrigatoriedade, vocês podem entrar em contato com a própria consultoria do escritório. Deixa eu ver, do Antônio. Tá, o Antônio, então vou responder aqui novamente, desculpa. Referente à troca de plano de contas, informa apenas as contas de ativo e passivo ou contas de resultado, embora no anterior estão com saldo zero. Mesmo que no ano anterior elas estejam com saldo zero, Antônio, existe a validação da DRE do período atual com a DRE do período anterior. Então, se faz necessário, pelo menos as contas que tiveram movimentação na DRE, de gerar. E eu acho que caiu de novo. De girar o registro em 157. Alô? Oi? Voltando. Não vou mais responder o Antônio, hein? Toda vez que eu vou responder ele, fica mudo. Então, Antônio, só estava aqui verificando. Vou voltar aqui para o seu questionamento, então. Informa apenas contas de ativo e passivo ou contas de resultado, embora no anterior estão com saldo zero. Então, mesmo com saldo zero, existe a validação do DRE atual com DRE anterior. Então, o mesmo código de aglutinação deve ter o mesmo saldo. Daí por isso que precisa fazer este 157, tá? Então, então Clair, o que eu tinha sugerido? Para corrigir esse problema, realmente, você gera o I-157, informando a conta do patrimônio líquido e a conta do resultado, e ele já ficaria correto. Mas se na sua situação você já gerou e o erro ele não foi corrigido, então eu peço para você, né, manda um e-mail aqui em treinamento.domínio@tr.com, vou mandar aqui no bate-papo até, com um arquivo da ECD anterior e da ECD atual, para me validar ali no validador e verificar certinho o que pode ser além disso, tá? Daí só bota ali no encaminhamento, para Ricardo, porque daí o pessoal vai ler o e-mail e vai me enviar. Eu não tenho acesso a este e-mail, porque daí eles vão mandar no meu particular depois. Para mim avaliar a situação, porque fazendo esse procedimento que compartilha, ele já corrige. Então, eu vou pegar teu arquivo para dar uma verificada. Daí, se não conseguir encontrar uma possível causa, daí teria talvez uma necessidade de análise de banco de dados, daí vocês teriam que cadastrar um atendimento. Mas isso eu te retorno ali no e-mail. Vamos lá. Deixa eu ver. Então, tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu encerrar aqui.
Então, tem mais alguma pergunta? Podem mandar ali no bate-papo, tá? Acho que eu respondi todas. Se alguém tem alguma pergunta que eu não respondi, pode mandar novamente. Talvez eu tenha passado e não acabei pulando sem querer. Aí podem mandar ali no bate-papo. E quem for saindo da sessão, tem uma enquete para vocês votarem, tá? Se vocês puderem participar, clicar aqui no botão votar, seria bem importante para nós. E se vocês surgirem uma dúvida, posteriormente, eu falei para o Cláudio, desculpa, Clair, mandar um e-mail. Mas se vocês tiverem uma dúvida que surgiu depois desse treinamento, vocês também podem encaminhar para nós, tá? Aqui no treinamento.domine@tr. Eu sempre costumo responder. Aliás, a gente sempre responde. Às vezes pode não ser a resposta que vocês querem, mas a gente sempre responde. A Mayara Magnani, fiz a entrega de um ECD no calendário 2020 com a versão 8.04. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, tá? É que cada atualização ele vai corrigindo alguns erros internos do validador para algumas situações específicas. Então, não tem problema nenhum. Vamos ver lá. Não, este aqui, o questionamento do Alex, né? Aquele relatório, os planos de contas com as contas referenciais, tem como emitir algum só com as contas que possuem movimento? Então, Alex, o que acontece? Aqui somente será gerado as contas as contas contábeis que têm vínculo ao plano referencial, tá? Então, se eu emitir mesmo o plano contábil, ele somente vai emitir aquelas que estão vinculadas ao plano referencial. Não tem a opção de gerar somente as que têm movimento. Isso não tem, tá? Nesse relatório. Então, ela leva em consideração somente se a conta está vinculada ao plano referencial ou não, para ser listada no relatório. Aí tem a opção aqui no quadro opções, né? Imprimir somente as contas com conta referencial vinculada. Essa daqui é para o plano. Daí você consegue emitir até de todo o plano de contas e vai apresentar somente, todas as contas, com vínculo ou sem vínculo. Mas daí não atende a sua necessidade, porque para verificar somente as com movimento. Para te verificar somente contas com movimento, por exemplo, deixa eu pensar. Acompanhamentos, cadastrais, contas, não, né, não vai ser aqui. Assim, é uma forma que você pode utilizar. Aqui no utilitário de vínculo referencial, tá? Temos o campo, temos duas opções no quadro opções, né? Ocultar contas contábeis sem movimento, que daí ele vai desaparecer todas as contas sem movimento e ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial. Quando eu desmarco, ele vai aparecer somente as contas contábeis com movimento, tá? Daí aqui é uma forma de você identificar, às vezes, as contas que têm movimento, dependendo da necessidade que você tem. Uma consideração aqui sobre esse utilitário. Quando tiver as duas opções marcadas e existir alguma conta aparecendo no quadro contas contábeis, possivelmente vai dar erro lá no SPED contábil por falta de vínculo referencial se você estiver gerando, tá? Daí você deve referenciar essa conta. E outra questão sobre vínculo referencial: não vinculem a conta contábil a mais de uma conta referencial. Isso causa erros. Principalmente no SPED-CF, depois causa alguns transtornos. Tá, e também deixa eu ver aqui se eu já cadastrei. 7991. Então, acontece quando tem mais de uma conta referencial vinculada, tá? Eu acho que é um problema do validador que ele tem que ser corrigido ainda, mas ele está correndo esse erro também, ó, registro duplicado em relação à chave código underline C cust, tá? E aí quando tem mais de uma conta referencial vinculada à mesma conta contábil. Então, eu acho que encerramos a sessão por aqui.
Se vocês tiverem mais algum questionamento, pode mandar ali no bate-papo, ou se não surgir agora, podem mandar no e-mail, ali no treinamento.domine@tr.com. Como corrigir ou alterar uma conta referencial? Questionamento do Davi. Nós podemos alterar uma conta referencial no próprio cadastro da conta contábil, localizando a conta, indo na guia Planos Referenciais, SPED-CF Contábil, entra no modo de edição, seleciona a conta e exclui. Porém, existe essa situação, onde a conta já possui lançamentos referenciais nela. Então, se é uma conta que já possui os lançamentos referenciais, vai precisar fazer a exclusão dos lançamentos. Então, dessa forma, você já pode fazer a exclusão dos lançamentos e do vínculo referencial. Que daí, Davi, você vem aqui em utilitários, exclusão, contas referenciais e lançamentos referenciais do SPED-CF, e no quadro período para exclusão dos lançamentos referenciais, aliás, no quadro forma de exclusão, você seleciona a opção definir contas contábeis que terão suas contas referenciais e lançamentos referenciais excluídos e clica no botão incluir, informa a conta contábil e clica no botão OK. Agora, se você se deparar de uma situação que a conta contábil tem mais de um vínculo referencial e, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, para não causar problemas, para te não passar um trabalho maior. Por exemplo, você tem a conta caixa, uma conta contábil analítica. No plano referencial, você vinculou duas contas. Porém, aqui na minha situação, eu só tenho um movimento na minha caixa matriz, tanto é que ele não permite excluir. Porém, na minha caixa filial, ela não tem lançamentos. Para mim conseguir excluir esse vínculo específico somente de uma conta referencial, somente aqui no cadastro da conta contábil é possível. Você vem, clica em excluir e grava. Pronto. Outra forma de desfazer um vínculo referencial é pelo utilitários, vincular plano referencial, seleciona o plano, e no botão contas vinculadas, você pode vir até a conta referencial desejada e clicar no botão desfazer vínculo. Se nela não houver lançamentos referenciais, ela não vai apresentar este erro, daí você vai clicar no botão gravar e pronto. Quando houver o erro, não tem aquele erro de existe lançamentos, não tem como fugir do utilitário de exclusão. Ah, aqui respondendo ao Alex, mas esse procedimento só vai excluir o lançamento do plano referencial ou vai excluir o lançamento contábil todo? Não, ele somente vai excluir os dados preenchidos. Apenas um instante. Na guia referencial, tá? Nesta guia, somente vai excluir os dados preenchidos na guia referencial do lançamento contábil. E quando você optar por excluir também as contas referenciais, né? Porque tem a opção de excluir somente o lançamento referencial, tem a opção de excluir a conta referencial e o vínculo referencial e o lançamento. Quando for optar por excluir a conta e o lançamento, então do lançamento é da guia referencial e da conta aqui da guia planos referenciais, SPED-CF, SPED contábil. Ele nunca vai excluir o lançamento contábil num todo, né? Então, se a conta referencial está incorreta, aqui pelo utilitário, se não gerou os lançamentos referenciais, pode vir aqui em exclusão, contas referenciais dos lançamentos, seleciona no quadro forma de exclusão, definir contas contábeis, muito importante, prestem bem, sempre atenção na hora de selecionar, porque se selecionar a primeira opção, excluir todas as contas referenciais e lançamentos referenciais, vai desfazer todos os vínculos e todos os lançamentos feitos nessa empresa, tá? E às vezes você quer corrigir somente uma conta, no fim vai ter que vincular e gerar os lançamentos de todas as contas do plano. Então daí aqui seleciona para definir e clica no botão incluir, informa a conta contábil, clica no botão OK, daí depois você só vem aqui utilitário, vincula a nova conta referencial correta, né? Então vai listar, grava o vínculo e depois gera os lançamentos na conta referencial por SPED-CF, né? Essa parte de gerar lançamentos
contábeis na conta referencial. Para o SPED contábil, gerar os lançamentos não vai apresentar nenhum erro. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode encaminhar ali no bate-papo. Ou senão nós já vamos encerrando nossa sessão. Deixa eu avaliar. Então, eu acho que todos os questionamentos foram respondidos. Não esqueçam de votar na enquete que deixamos aqui em aberto. Só clicar no botão e votar. Espero que tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida futura que não surgiu depois do treinamento, pode mandar aqui no e-mail treinamento.domínio@tr.com. A gravação desse treinamento que a Vivian perguntou vai estar disponível na central de soluções. Podem procurar por treinamento SPED contábil. Esta primeira solução vocês já encontram. Ou, quem quiser favoritar uma solução que tem todos os treinamentos do módulo contabilidade, eu vou mandar o link também, tá? Então, todos os treinamentos do módulo contabilidade estão nessa solução. Então, se futuramente surgir um novo treinamento de... Deixa eu ver aqui, não tem aqui CMV, CPV. Vai ser incluída a gravação nessa solução, tá? O e-mail para dúvidas tem lá na agenda de treinamentos. treinamento.domínio@tr.com. Aqui vou mandar no bate-papo. Pronto. Então a sessão de hoje era isso. Agradeço pela presença de vocês e na quarta-feira nós teremos o treinamento de dicas e erros às 9 horas da manhã pelo YouTube. Por enquanto pelo YouTube, mas pode mudar para o Vimeo, tá? Tá.